Oi, gente, eu vou estar junto com vocês hoje explicando como é que eu fiz a parte do dashboard, onde você consegue ver todos os usuários, editar eles, deletar eles, como a gente fez isso utilizando componentização, JavaScript, PHP. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou com um projeto aqui no meu computador sem ter criado o banco ainda. Vamos aqui só fazer um require once daquela função de loadenv, ponto barra src barra utilities barra loadenv ponto php. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um terminal novo. Eu vou abrir um CMDzão da vida e a gente vai executar o comando que está no Markdown aqui. Basicamente pedindo para rodar as migrations e os seeders para você popular o banco. Então, php ponto barra src barra database barra migrations barra banco ponto php. Ok, deu algum errinho, a gente vai inspecionar juntos aqui. O que que aconteceu? Faltou o arquivo .env. Então vamos aqui, vamos duplicar esse arquivo .env.example e deixar só .env mesmo, o nome dele. Beleza? Vamos agora seguir as regras que estão aqui. A gente vai estar usando no localhost mesmo, 5432 é a porta padrão do Postgres. No nome do banco, a gente vai primeiro estar criando um banco aqui. Então, vamos criar um banco, create database. Eu vou colocar o nome do banco, por exemplo, de São Pedro. São Pedro vai ser o nome do banco. Tá bom. Criamos o banco aqui, São Pedro. Vamos voltar para cá. O nome do banco, São Pedro. São Pedro. Salvo engano, eu criei com sem acento, é. E o nome do usuário é Postgres mesmo. E a senha do banco você vai colocar a senha que você usa no seu Postgres. No caso aqui, senha muito segura. Ok, agora a gente pode rodar aquele comando para criar as migrations. Então, PHP, o que é criar as migrations? Criar as tabelas no banco. Isso aqui é útil para você não precisar ficar mandando, por exemplo, para os seus colegas o SQL das tabelas por WhatsApp, por exemplo. Não, deixa já aqui no código e monta um markdownzinho aqui explicando como é que usa. Então, php.src barra database barra migrations barra banco.php. Ok, qual foi o erro dessa vez? Invalid port number. Vamos tirar isso daqui das aspas, tá bom? Vamos tirar tudo das aspas. No ponto .env não é necessário colocar as aspas. Então, vamos deixar tudo sem aqui mesmo. Aqui. Beleza. Agora, a gente pode voltar para cá. php.src barra database barra migrations barra banco.php. Ok, funcionou. Vamos agora vamos executar seeders, que é para criar informação dentro do nosso banco. Então, php.src barra database barra seeders barra banco.php é o nome do seeder também. Ok, agora vamos executar o nosso projeto. php-s S maiúsculo, localhost, não, 2.8000 e vamos abrir isso daqui, Ctrl clique, beleza, o projeto já está aberto, acabei fechando ele sem querer, perdoe-me. Vamos aqui executar, só abrir ele aqui de novo nessa execução que eu acabei fazendo dele. Ah, ok, e bem, eu vou estar criando um usuário novo. O nome desse usuário vai ser São Pedro também, o nome do e-mail, né? São Pedro @gmail.com, @mail.com só.
A senha vai ser São Pedro 1234. Criar conta. Beleza, usuário cadastrado. Vamos aqui então, sãopedro@mail.com e sãopedro1234. Fazer o login. Login feito, beleza? A gente vai lidar com essa tela e eu vou estar explicando como é que essa tela foi feita no passo a passo aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, se a gente está naquela tela ali, é porque o nosso index PHP a gente declarou aqui onde que a controller, qual a função que ela deve estar executando, né? Então, primeiro, o que que a gente fez? A gente vai aqui no dashboard e cria dois arquivos, um dashboard.php e um de CSS. Você pode me perguntar, mas por que que a gente está criando um PHP se nos outros a gente criava um HTML? Para dar para a gente usar componentes. O que que é um componente? É uma estrutura HTML que eu vou estar utilizando muitas vezes. Então, para não ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V no código, eu transformo ela num componente e depois eu só chamo ela, eu só importo ela quando for necessário. Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Você concorda que todos os sites eles têm esse cabeçalho aqui em cima e eles têm esse rodapé em várias páginas, né? Eles não dão Ctrl+C, Ctrl+V em tudo. Eles criam eles transformam esse rodapé, esse cabeçalho, esse rodapé em componentes. Então eles só importam eles depois. Então a gente cria uma pastinha aqui, eu criei uma pastinha chamada Components aqui em cima. Dentro dessa pastinha eu criei esse layout.php. Aqui tem duas funções. A função que traz o header e a função que traz o footer, né? A função que traz o cabeçalho e o rodapé. Nessa função que traz o cabeçalho, eu recebo alguns parâmetros nela. E para que eu estou recebendo esses parâmetros? Para que essas coisas que estão aqui em cima, ó, esse nome dashboard, esses links que tem aqui e esse botão, dê para trocar eles no futuro. Principalmente, se eu não me engano, ali só está trocando o nome e os links. Para que, por exemplo, eu quero usar o mesmo cabeçalho em outra página, mas eu vou mudar os links. Não vai ser mais home, sobrenome e contato. Vai ser, por exemplo, home, login e cadastro. Por isso que aqui eu recebo como parâmetros o nome do site, é um dos parâmetros. Depois eu recebo uma array. Nessa array tem o item 1, que é o primeiro link. Nesse link, essa array ela tem dois campos, para onde vai o link e qual que é o nome, home. E eu já deixo isso daqui declarado dentro do cabeçalho, por quê? Dentro da própria função, porque se a pessoa não coloca nada, por padrão vem isso daqui. No item 2, que é esse segundo link aqui, eu já estou recebendo no primeiro campo para onde vai e segundo nome, qual que é o nome do campo. E no item 3 eu estou recebendo para onde vai também qual que é o nome, que é o contato aqui. Então, beleza. Aqui já está criada a funçãozinha do botão de logout. Basicamente, o que que o botão de logout tem que fazer? Quando eu clico nele, ele tem que destruir a sessão e também ele tem que me voltar para a tela de login, porque só pode ver o dashboard quem tiver feito login. Então, essa função aqui é bem simples. Eu estou verificando. Se o botão de logout for clicado, é, ele vai emitir esse post. Então, eu destruo a sessão e faço o PHP redirecionar a pessoa de volta para a página de login. É bem simples. E aí eu declaro todo o meu HTML dentro de um echo. Eu sei que isso parece estranho, mas é assim mesmo que se faz. E quando eu quiser, por exemplo, pegar a variável que é o nome do site e colocar aqui, por exemplo, essa string começou aqui, terminou aqui, eu coloco ponto, variável, ponto, e abro a string de novo. É assim que eu vou concatenar as coisas. E todo esse cabeçalho está escrito dentro desse echo, pegando o nome das variáveis também. Porque e aqui dentro também desse cabeçalho, dentro desse echo, eu já estou passando a própria estilização de como que as coisas devem estar sendo feitas, como os estilos devem estar se comportando na página. O segundo aqui é o do rodapé, que é a mesma coisa. A gente está recebendo alguns parâmetros, que são esses textos daqui de baixo. Esse texto, por exemplo, aqui, ó, está editável. E esse texto está editável, a gente pode ver que ele está aqui, ó. Tanto que, quando eu importar essa função, se eu quiser trocar o nome desse texto, eu consigo.
Não é só no primeiro parâmetro trocar o nome. Depois a gente tem a primeira array, que vai estar passando qual que é o nome do elemento e qual que é o link. A segunda array, que vai estar passando também qual que é o nome do elemento e qual que é o link. E depois a gente tem o rodapé em si. Nesse rodapé aqui, eu passei o CSS todo inline. Então, ele está fazendo ainda a concatenação das coisas, tudo dentro de um eco, se comportando como string, concatenando aqui, por exemplo, aqui iniciou a string, aqui fechou ela, e eu concatenei com ponto, nome da variável, ponto, e abri a string de novo. E vale lembrar, né, gente? Quando eu estou mexendo com strings, se o de fora for apóstrofo, o de dentro tem que ser aspas, e mesmo assim, o inverso é válido também. Se eu começar com aspas, tenho que depois fazer um apóstrofo. Então, como aqui eu comecei com apóstrofo, por que que eu fiz isso? Porque aqui no style eu ia usar aspas. Por isso que aqui eu fecho com apóstrofo também. Aqui o CSS está todo inline. E, bem, isso daqui tudo é a componentização que foi feita. E por que que eu fiz essa componentização? Porque aqui a gente criou a pasta dashboard e no dashboard.php eu consigo importar. Então, vê que aqui em cima ó, eu fiz um require lá dessas variáveis, dessas funções que tem no meu arquivo layout, né, dos componentes. E que aqui, ó, o que que eu fiz? Eu só abri a tag PHP dentro do aqui está um HTML normal mesmo. Vocês podem notar que eu estou abrindo e fechando já a tag PHP. Aqui eu estou escrevendo HTML normal, mas aqui, por exemplo, no cabeçalho, olha, eu abri a tag PHP, instanciei ele e fechei ela. E ele já traz o cabeçalho aqui pra gente. Em qualquer outra página que eu fizesse isso, ia funcionar também. Por exemplo, se eu quiser mudar o nome do item que tem aqui dentro, era só passar aqui dentro outro nome. Em vez de ser dashboard aqui no canto, poderia passar outro nome. E teria que passar também os links aqui que tem, né? E, bem, foi essa parte de componentização. Dentro desse arquivo de dashboard, eu criei esse formulário aqui em cima, que vai ser a parte de edição, que mais para frente eu vou estar mostrando. Não se preocupem com ela por enquanto. Mas eu criei uma tabela. Nessa tabela, a gente criou aqui no cabeçalho da tabela, que é essa partezinha aqui de cima. ID, nome, e-mail e as ações que a gente pode tomar. E eh, a gente só criou um tbody dando um ID e deixando ele sem nada. Então ele está vazio a princípio. E colocamos o footer aqui no final da página, o rodapé, né? Se ali ele está vazio, por que que aqui ele está voltando com as coisas? Então, porque a gente vai agora ver como é que a gente está capturando os usuários. Para isso, a gente vai vir aqui na model e dentro da model a gente vai estar vendo a função de find_all que foi criada. O que que essa função de find_all faz? Ela pega todos os usuários, ela cria essa query aqui primeiro, né? Ela pega, prepara essa query e executa ela. Se retornar pelo menos uma linha, o que que vai acontecer? Ela vai criar uma array e enquanto tiver coisa dentro dessa variável query, essa variável linha vai estar recebendo o fetch do que está lá dentro. Então a gente vai estar traduzindo o que o banco de dados devolveu para uma array, para um vetor, né? E aqui a gente está criando outra array chamada resultado que captura os nomes ID, e-mail e senha. Conforme ele deixar isso aqui mais eficiente, é, se você fizer uma query mais elaborada. Mas nesse caso a gente está aqui pegando o que tem dentro, jogando dentro dessa variável linha. Depois a gente cria essa variável resultado que tem três campos. O ID, que vai receber linha no campo ID, e-mail, que vai receber no e-mail, e assim sucessivamente. E depois que fizer isso, a gente joga para dentro da nossa array. Esse laço de repetição vai ser feito enquanto tiver coisa dentro da nossa query. Depois que parar isso, a gente vai devolver essa nossa array como um JSON. E lá no na controller, a gente vai estar pegando isso. Então vamos aqui, ó, controller, usuário controller. Na usuário controller, vamos ver aqui a controller do dashboard. Vamos ignorar esse primeiro if, tá bom? E esse segundo. O que que a gente está fazendo aqui? A gente só está chamando essa função de find_all que foi criada aqui na model, guardando ela na variável resultado. E aqui embaixo a gente está chamando o arquivo de dashboard. Aqui nesse arquivo de dashboard, essa variável em PHP
está sendo pega pelo JavaScript dentro desse script aqui, ó. Então, quando eu faço essa variável usuários recebendo essa tag PHP aqui, com esse eco resultado, eu estou, na verdade, pegando essa variável resultado aqui do PHP e estou jogando aqui para dentro dessa variável JavaScript, utilizando essa lógica aqui, utilizando um eco também. Depois, o que que eu fiz? Eu peguei o, o corpo da tabela, que tem um ID chamado dashboard. Então, usei esse aqui, document get element by ID dashboard. Então, com isso, eu capturei qual é o corpo da nossa tabela e criei essa variável linhas aqui vazia. Ela é uma string vazia. Depois, eu peguei qualquer esse elemento chamado put aqui, mas isso daqui, por enquanto, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Essa parte do formulário, porque essa parte do formulário eu fiz para quando a gente for editar os usuários. Por enquanto, vocês têm que lembrar que aqui nós conseguimos capturar a variável em PHP, aqui nós conseguimos capturar o corpo da tabela. E agora, essa variável aqui, a gente vai fazer um for each nela, pegando o usuário e o index dela. Isso aqui é um laço de repetição, que enquanto tiver coisas dentro dessa nossa variável, a gente vai estar pegando essa variável linhas que a gente criou, vai estar concatenando tudo dentro dela. Em JavaScript, a gente pode concatenar utilizando a crase do teclado. E aí a gente concatena sem usar o pontinho. A gente pode usar esse cifrão-chave, passa o nome da variável, fecha chave. Mas a gente aqui está pegando aquela variável que foi traduzida do PHP para o JavaScript, fazendo um laço de repetição nela. E aqui a gente está montando o nosso HTML dentro dessa variável linhas. Depois disso, a gente só joga para dentro do HTML do corpo da tabela essa variável linhas. Essa parte de edição aqui vocês não precisam se preocupar por enquanto, tá bom? E, bem, por enquanto é isso que está acontecendo aqui. E é assim que as coisas estão aparecendo aqui. O corpo estava vazio, o nosso PHP fez uma requisição, a gente jogou essa requisição para dentro do JavaScript, pegou o ID desse corpo vazio, criou linha a linha elementos com aquele laço de repetição e jogou aqui dentro. E então, beleza. O que que a gente vai estar explicando agora? O que que eu vou estar explicando? Como que a gente está executando a deleção desses usuários. Se eu apagar um usuário aqui, ó, o usuário é excluído. E como que isso está acontecendo? Bem, nessa criação a gente tem esse botão de apagar os usuários aqui dentro mesmo, que é o botão de apagar, é o segundo aqui. Quando a gente clica nele, observe que agora a gente vai voltar lá para a nossa controller. A gente está fazendo um post com o nome de excluir. Se a gente vier aqui no dashboard, nota que o name desse botão de apagar está como excluir. Então, quando a gente clica nele, e isso tudo aqui está dentro de um formulário com o método post, quando a gente realiza esse post, a controller está sempre olhando se está acontecendo post com o nome de excluir. No caso, sim, está acontecendo. Quando acontece esse post com o nome de excluir, o que que acontece? A gente vai executar a nossa função da model de deleção. A função da model de deleção é bem simples. A gente só está esperando o ID. A gente vai deletar da tabela usuário quando o ID for igual ao ID que foi passado. Então a gente prepara essa conexão e simplesmente executa ela. Lembrando que a gente está executando isso daqui entre colchetes, por quê? Porque a gente passou com a interrogaçãozinha aqui. Quando a gente passa com a interrogação, para digamos, para ficar mais eficiente, a gente pode executar tudo entre colchetes aqui. A primeira interrogação é a primeira posição. Se tivesse a segunda interrogação, era só colocar vírgula e a segunda variável, e assim sucessivamente. Mas aqui, então, quando tiver um usuário com esse ID, a gente executa e deleta o usuário. E a gente vai ver se o banco retornou alguma coisa, né? Se o banco retornou alguma coisa, a gente cria essa variável resultado chamada usuário excluído. O status é verdadeiro, que a gente conseguiu excluir o usuário. Se o banco não retorna nada, significa que o usuário não existe no banco. O usuário com aquela ID não existe. A gente retorna o status como false. E aqui na nossa controller a gente vai estar vendo isso. Então, quando a pessoa clicar no botão de excluir de lá, a gente vai executar essa moda que a gente acabou de fazer e a gente vai ver o status. Se o status for true,
a gente mostra com um eco aquele alertazinho lá do usuário excluído. Se não, a gente vai mostrar é, com o eco também aquele alert, só que ele vai falar que o usuário não existe, né? E se tiver algum outro erro também, a gente vai estar mostrando dentro do alert, usando o exception aqui, com essa variável exception injetada, a gente vai estar mostrando dentro daquele alert qual que é o erro. Executar o HTML e o script dentro do echo aqui é uma forma de fazer o PHP executar tanto HTML quanto JavaScript. Ok, mas e se a pessoa clicar no botão de editar? O que que acontece? Então vamos clicar nesse botão de editar aqui. Olha o que que aconteceu. Apareceu aqui em cima dois campos para mim. O primeiro campo está bloqueado, eu não posso conseguir editar o ID do usuário, mas eu posso editar o nome dele. Como isso está acontecendo? Vamos voltar aqui para o nosso dashboard. A gente também tem esse botão aqui que está de fora do formulário, que é o botão de edição, né? E, bem, o que que acontece? Dentro do nosso script, a gente primeiro criou já aqui em cima essa parte da edição. É essa div toda aqui. Nessa div, a gente criou um formuláriozinho, deu um ID para ela e criou um formuláriozinho. Nesse formulário, a gente criou o ID, o campo de ID, que é esse campo aqui, o campo de nome e um botão para validar a edição, né? Por que que de início, então, não estava aparecendo? Se eu clicar em fechar aqui, por exemplo, ó, estava assim, não estava aparecendo por quê? Porque no meu script, eu capturei toda aquela div que tem esse formuláriozinho, eu capturei ela e passei aqui para ela. Ó. Uma vez capturado o formulário, que tem o ID put, que é todo esse formuláriozinho aqui, a gente pode notar aqui em cima, ó, ele tem o ID put, de fato, a gente capturou ele e a gente fez o que com ele? A gente fez, ó, que esse formulário, o display dele é nono. Então eu manipulei o CSS através do JavaScript para falar que de início ele não deveria aparecer, né? Mas eu também criei esse listener aqui. O que que esse listener está fazendo? Ele está escutando a todo momento o botão de editar. Onde está o botão de editar? É esse botão aqui, ó. Se eu vir aqui o se eu vir aqui, ó, o botão dele, o ID dele está escrito, tá como editar. Então o que que eu fiz? Eu peguei o elemento que tinha o ID de editar, que é esse botão, e criei um escutador de eventos para ele. O que que esse escutador de eventos vai estar escutando? Se esse botão for clicar, o que que esse escutador de eventos vai estar fazendo? Ele vai estar esperando o botão ser clicado. Então, quando o botão for clicado, o que que vai estar acontecendo? Eu vou estar pegando esse elemento de editar, vou estar guardando qual que é o index dele, né? Porque vocês podem notar que eu coloquei pro name dele ser o index. E o index dele vai estar nos ajudando a capturar na verdade, o value dele. Eu utilizei o value dele para guardar qual que é o ID do usuário. E aí depois a gente, quando clicar nesse botão, a gente já vai ter acesso ao ID do usuário direto. Então a gente foi e capturou aqui qual que é a posição dele. Já colocou que o estilo do nosso displayzinho aqui em cima não é mais none, agora ele é flex. Então ele vai aparecer quando eu clicar. Então, quando eu cliquei, o estilo trocou para flex e ele aparece. Eu coloquei que esse campo ID aqui, que está bloqueado, o valor dele vai ser o value que tiver nessa variável que a gente guardou, que é que eu coloquei o value do botão como o ID do usuário. Então, quando eu acesso o value do botão, eu acesso o ID. Então, eu consigo atribuir esse ID para esse campo ID lá em cima. E eu consigo atribuir o nome do usuário também. Por quê? Se eu vim aqui no posição.name, veja que no name eu guardei o index. E esse index vai estar me ajudando a descobrir em qual posição está na minha variável de usuários, que é aquela variável aqui em cima que eu usei para pegar todos os usuários. Então veja que no botão eu usei um campo do botão para guardar qual era o ID do usuário
o outro campo do botão para guardar qual que era a posição que ele estava dentro da array. E guardando qual posição que ele estava dentro da array, eu consigo pegar o nome dele, que é o nome que aparece aqui quando eu clico em editar. E, bem, esse botão de fechar aqui, eu coloquei o ID dele como sumir. Se a gente vir aqui em cima, ó, o ID dele está como sumir, né? O nome dele está como fechar ali no HTML. Então, esse botão para sumir, eu criei um event listener para ele também, e quando ele clicar, basicamente, eu faço o display desse formulário aqui voltar para none. Então ele some. Ok? Essa foi como eu fiz, isso foi o modo que eu achei então para fazer aquele formuláriozinho aparecer em cima e permitir a gente editar. E como que a gente está conseguindo de fato editar? Bem, se eu vir aqui e clicar em editar no usuário Pedro, eu posso colocar, por exemplo, Pedro Apóstolo e clicar em OK. Ele vai ter colocado o nome mudado. E se eu clicar em OK aqui, mudou de fato. Olha, tá Pedro Apóstolo agora o nome. Mas por que que mudou? Bem, para isso a gente vai vir aqui no nosso formulário e ver esse botão que está com o nome de editar. Lá na nossa controller, essa função de editar está mais aqui abaixo. Ó. Eu estou escutando. Se ocorrer um post e tiver um campo com o nome de editar, eu vou executar o que está aqui dentro. Eu vou, então, executar a model da edição. E o que que a model da edição espera? O nome do usuário que vai ser editado e o ID desse usuário. Então, eu só estou executando um update aqui no SQL. Atualiza o usuário. Coloca o nome dele como o nome que foi escrito quando o ID for igual ao ID que foi passado. Então a gente faz o prepare e executa, passando aqui entre chaves, o primeiro valor para a primeira interrogação e assim sucessivamente. E depois a gente faz aqui a verificação, né? Se o banco voltou algo, a gente cria um array falando que o usuário foi mudado, o nome do usuário foi mudado, o status é verdadeiro, a gente conseguiu, a gente retorna esse resultado. Se não, a gente cria um array também falando que o usuário não foi encontrado. O resultado é falso porque a gente não conseguiu e a gente retorna esse resultado. O status é falso, né? E a gente retorna esse resultado. Na controller, a gente vai estar então chamando essa model de edição e passando o nome do usuário e o ID dele, capturando direto do post. Por que eu estou usando essa função add slashes? Por uma questão de segurança. Porque quando eu passo para o formulário HTML coisas entre aspas, pode ser que isso seja interpretado como um comando SQL e isso pode fazer uma vulnerabilidade no banco. Então, eu uso esse add slashes por uma questão de segurança, para garantir que mesmo que a pessoa digite uma aspas no nome do usuário, essas aspas não vão afetar a segurança do meu banco. Passo o ID também, e aqui eu vejo o status, né? Se o status que foi retornado no resultado for o status true, eu vou mostrar a mensagem de que o nome foi mudado, senão eu vou mostrar a mensagem de que o usuário não foi encontrado. E caso dê algum erro, eu injeto essa variável de exceção aqui também e já mostro o erro que está acontecendo. E aí, então, eu consigo fazer essa edição do usuário. Bem, a função de logout é a função mais simples que nós temos, né? Porque a função de logout eu basicamente estou só esperando destruir a sessão do usuário se o botão for clicado. Então a gente tem o dashboard aqui com as três funções, né? Com o find all sendo chamado, com o de excluir, com o de editar, fazendo também o require do dashboard. Na parte de componentização, que a gente está levando o botão de logout lá junto com a gente. A gente já criou aqui, né? Que se for clicar, o botão de logout está aqui dentro e a gente está verificando a gente está verificando se ocorrer um post e tiver algum elemento com o nome de logout, a gente extrai a sessão e direciona a pessoa de volta para o login, que é o que acontece quando eu clico aqui. E, bem, como a gente tem guardas de rota também, né? Então, mesmo se eu digitar dashboard aqui em cima, eu não vou conseguir acessar, porque eu não estou com o meu token JWT. E, bem, essa foi a parte, então, de como ocorreu a criação da tela de login de dashboard, né? Eu espero que não tenha ficado confuso. Eu vou estar. Esse código vai estar no GitHub para quem quiser olhar depois como ele está funcionando. E eu não lembro, acho, o nome mais do usuário que eu acabei criando,
Não lembro se foi Pedro 1234. Não, não foi. Acabou retornando um erro aqui, falando que a variável mensagem não foi encontrada. Mas está tudo bem. O importante é que a gente viu como é que essa parte de edição está funcionando. E, bem, eu espero que tenha sido útil. Eu vou só criar um usuário a mais aqui para estar mostrando para vocês. Eu vou criar São Pedro com dois os, @mail.com e a senha vai ser São Pedro 1234. Vamos criar a conta então. Usuário criado, São Pedro com dois os, @mail.com e a senha vai ser São Pedro 1234 com um pontinho no final. Não tinha pontinho no final. Era só São Pedro 1234. Eu digitei a senha errada. Vamos estar voltando aqui. Eu só vou estar entrando de novo aqui para estar mostrando para vocês a parte da estilização da tabela. São Pedro 1234. E vamos fazer o login feito. A parte da estilização da tabela ficou aqui no dashboard. Então, a estilização foi feita em outro arquivo, né? E tá aqui toda a estilização que a gente está utilizando na tabela para tudo que foi feito. E, bem, eu creio que é isso então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Creio que não se estendeu muito a explicação e também creio que não ficou muito confusa. Mas o código vai estar para vocês aí no GitHub. E quando eu subir esse código, eu vou estar inclusive arrumando aquele errinho ali da mensagem do login, tá bom? Então, tchau. Gente, vocês acreditam que o erro que tinha dado lá no nomezinho que estava aparecendo na parte quando errava o login é porque aqui tá mensagem com dois S e aqui tá mensagem com um S. Vamos ver agora se quando eu erro o login o que que aparece. Então vamos aqui, sãopedro@gmail.com e São Pedro 123, né? 12, não, São Pedro só, né? Usuário não encontrado. Pronto, fácil demais. Fácil não, né? Necessidade de atenção.